Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, que escreveu João. E aí, Andrezinho? Glória a Deus. Vamos lá, Elias, para cima. Amém? Coloca um pad aí assim, ó. Um pad grave, isso, um pad grave. Aí o Andrezinho na guitarra, glória a Deus. Quem tá ali, o moço. Amém? Aí, opa, tá ficando bom. Glória a Deus. Evangelho que escreveu Jesus. Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. João, capítulo de número 9. Verso de número 1 diz assim: verso 1: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Ao caminhar, Jesus viu o quê? Um cego de nascença. Entenda que existem alguns cegos na Bíblia e que na realidade 3 são em destaque. Tem o cego Bartimeu, que gritou o nome de Jesus quando Jesus estava passando. Bartimeu, ele vai dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é um dos cegos que a gente entende que ao ouvir Jesus passando, ele grita, ele faz barulho. Ele entende que na realidade Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que manifesta a sua glória, o seu poder. Jesus é aquele que faz o sobrenatural. Então ele grita pedindo ajuda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Jesus não era filho de Davi, Jesus era filho de José e de Maria. E por que ele fala filho de Davi? Porque na realidade ele entende que havia uma profecia lá no Antigo Testamento, e a profecia do Antigo Testamento é que não deixaria de existir alguém que se assentaria no trono de Davi. Sempre haveria um sucessor de geração em geração. E se a gente pegar a genealogia de Maria, pegar a genealogia de José, nós vamos ver que eles são descendentes de Davi. Então quando nós olhamos isso, aquele cego, ele é cego, mas ele tem entendimento, e ele compreende que Jesus é da linhagem de Davi, e que disse a profecia que da linhagem de Davi não faltaria rei sobre o trono. Então ele mesmo sendo cego, ele compreende que Jesus é além de ser filho de Maria e de José, mas é da geração de Davi, e que Jesus não é simplesmente um homem, mas é um rei que se assentará para governar. E por isso ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém entendeu? Beleza, muda a música, mas só o pad, só para eles entenderem. Vamos lá, vem comigo. Aquela música para eles entenderem. Entenda uma coisa aqui: Jesus não é só filho de Maria e de José. O que aquele cego está dizendo é o seguinte: eu conheço que esse Jesus vem da linhagem de uma promessa para se assentar no trono, e ele vai governar. E pedir ajuda, não estou pedindo somente ajuda a um homem, a um filho de Maria e de José. Eu estou pedindo a alguém que se assentará ao trono, e ele tem autoridade de rei. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa, a gente vê que esse cego chega até Jesus para pedir ajuda. Em outro momento nós vamos ver um cego que é levado até Jesus para que Jesus possa curá-lo. Mas esse é o momento que Jesus vê um cego de nascença. Eu compreendo dentro da forma que existe aquele que busca, existe aquele que é levado, e existe aquele que Jesus o vê, em 3 categorias. Primeiro, o que grita e pede ajuda. Segundo, aquele que é levado até Jesus. E o outro que não é levado e que não grita, Jesus o vê. Então eu entendo que mesmo que tenha aqueles sanguíneos aqui nessa noite de hoje, e está dizendo assim: Jesus, eis aqui, eu estou aqui, Senhor, olha para mim, tem misericórdia, olha para a minha vida, Senhor. Tem aqueles coléricos que estão dizendo: Senhor, olha para mim, eu estou aqui, ó, e que o Senhor possa ver.
Também tem aqueles fleumáticos que precisam ser levados até Jesus, os indecisos, e que eles são levados até Jesus. Tem que alguém segurar na mão deles e dizer assim: eu vou te levar até Jesus, eu vou te levar até a igreja, eu vou te levar até o conhecimento de Deus. Aqueles que são trazidos. Mas tem aqueles também que estão aqui, que são apáticos, são aqueles que talvez não conseguem expressar, são aqueles que são tímidos e que nem expressam e que ninguém trouxe, mas é aqueles que Jesus também observa, é aqueles que Jesus olha. Entenda uma coisa: Jesus está olhando se você clama, se você foi trazido por alguém, ou se você nem se manifestou para aparecer, Ele está aqui. Dentro dessas condições, ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Quando Jesus vê um cego de nascença, a primeira coisa é que os discípulos que estão ao lado de Jesus vai perguntar: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A primeira pergunta teológica, a primeira questão de associação, é a associação de que eles vão perguntar aos discípulos de Jesus. Eles querem saber a causa da cegueira, eles querem saber o porquê que está acontecendo aquilo. Eles querem já justificar que o problema da cegueira é algo que alguém fez, algo que alguém realizou, ou até mesmo ele, é uma consequência de erro, uma consequência de falha, uma consequência de alguém que no meio do caminho provocou o que ele está passando. Quem de nós, que talvez já não pensamos isso de nós mesmos, por passar alguma situação, por passar qualquer coisa que talvez nos doe, qualquer coisa que talvez não dê certo, a primeira coisa é que nós vamos fazer uma introspectiva e vamos dizer: aonde eu errei, aonde eu falhei, aonde é que eu fiz algo que não deu certo. É a primeira coisa. Só que não é esse homem que está perguntando, é alguém de fora que está olhando para ele por aquilo que talvez ele está passando, dizendo: quem foi que errou? Quem foi o culpado? Sabe o que é isso? É a síndrome de Adão. Olha para quem está do outro lado e fala assim: síndrome de Adão. Fala assim: síndrome de Adão. O que é síndrome de Adão, pastor? É alguém querendo achar um culpado para alguma coisa. É alguém querendo achar alguém que errou para culpar. A síndrome de Adão, quando Deus vai procurar Adão, e naquele momento que Deus vai procurar Adão, Adão vai falar assim: Senhor, eu estou aqui, eu errei, porque foi a mulher que tu me deste que fez eu errar. E quando Deus vai falar com Eva, Eva vai dizendo: foi a serpente que me fez eu poder desobedecer. Sabe qual é a síndrome de Adão? A síndrome de Adão é procurar um culpado para justificar um erro, procurar um culpado sempre para poder justificar alguma coisa que não está dando certo. O que esses discípulos estão fazendo, que estão andando com Jesus, é: quem foi que errou para que ele pudesse estar passando por isso? Quem é o culpado por ele ser cego? Foi ele o culpado ou foi os seus pais que erraram? Sabe o que acontece? É uma opinião externa querendo justificar algumas coisas. É bem verdade que a Bíblia vai dizendo em Gálatas capítulo de número 5, que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo aquilo que a gente semear, nós vamos colher. Muitas colheitas são de algo que nós plantamos, isso é verdade. Mas para todas as regras existe uma exceção. Todas as regras existe uma exceção. Nem todas as vezes algo que acontece faz sentido de um erro ou de uma culpa. Nem todas as vezes. Olha a vida de Jó. Jó não errou, Jó não pecou, Jó era justo, reto, temente, se desviava do mal, e tudo sobreveio na vida de Jó. Mas o que Deus queria fazer na vida de Jó era mudar o nível que ele estava. O que Deus queria fazer na vida de Jó era pular a fase que ele estava, queria mudar ele de estação.
e precisava de alguma coisa para mudar ele de estação. Entenda uma coisa: nem sempre todas as coisas que acontecem existe uma culpa, seja sua ou seja de alguém, mas a gente sempre coloca esse sentimento, esse pensamento, isso que às vezes a gente coloca dentro de nós, ou alguém olha para nós por alguma situação. Mas existem situações que não são erros, são projetos de Deus. Existem situações que é Romano capítulo de número 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Tem alguém que ama o Senhor aqui? Tem alguém que teme ao nome do Senhor aqui? Então entenda uma coisa: se você ama o Senhor, se você teme ao Senhor, nem todas as coisas são culpa de alguém ou de alguma situação, porque algo acontece. Existem planos e projetos de Deus que nós não conseguimos entender e nem explicar agora, mas chegará um dia que nós explicaremos, chegará uma hora que nós entenderemos, chegará uma hora que nós vamos compreender. Chacoalha quem está do teu lado, fala assim: chegará o tempo que você compreenderá todas as coisas. Os discípulos vão perguntar: quem pecou? Foi este homem, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus vai responder para eles. Entenda que as pessoas estão olhando por aquilo que ele está apresentando, por aquilo que ele tem, por aquilo que ele faz. Todas as pessoas, quando olham para nós, elas nunca vão olhar para quem nós somos, mas elas vão olhar para aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós temos. Jesus vai responder aos seus discípulos dizendo: deixa eu falar, não houve erro dele, não houve erro dos pais dele, não houve erro. O que ele está passando não é uma consequência de falha. O que ele está passando não é alguém do passado, não é uma geração do passado, não é uma consequência dessa geração presente. O que ele está passando, olha só o que Jesus vai dizer no verso 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. O que Jesus está dizendo é: o que está acontecendo na vida dele é para que algo seja revelado, algo seja externado, é para que algo seja extraído, que algo seja manifestado. Em outras versões fala que aquilo que está acontecendo é para a manifestação da obra que Deus tem na vida dele. Essa palavra manifestação, a gente tem ela para nós, que manifestação sempre levamos para o lado espiritual. Quando alguém manifesta um espírito maligno, quando alguém manifesta uma entidade, alguém vai dizer: você viu, fulano manifestou, cicrano manifestou uma entidade na vida dele. Só que a palavra manifestação é algo que está oculto e vem para poder ser visto, é algo que está escondido e vem para ser revelado. O que Jesus está falando para os discípulos é: tudo isso que está acontecendo na vida dele é porque existe algo oculto, algo escondido, que eu quero trazer à luz, eu quero trazer a revelação, eu quero trazer de dentro para fora, eu quero colocar e eu quero externar. E o que ele quer externar? Uma obra que existia dentro dele, para que todas as pessoas pudessem ver o que estava dentro dele. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: existem coisas dentro dele que só pode ser manifestada, só pode ser vista pela situação que está passando, pelas coisas que estão acontecendo. É como se alguém de nós fôssemos como uma cana, que alguém pega e vai moer aquela cana, alguém que vai pegar aquela cana e vai moer para poder extrair aquele caldo, e aquele caldo que vai ser doce e alguém vai saborear. É como a uva que tem o seu suco, e quando ela é espremida, é extraída de dentro dela o sabor do seu suco.
É como a azeitona que, quando ela é espremida, ela remove, ela extrai o azeite puro dentro dela. O que Jesus está dizendo é que existem coisas dentro desse homem que precisa ser extraído, colocado lá de fora, porque se isso não acontecesse, não tinha como externar. É como se Deus olhasse para nós aqui nessa noite e dissesse: existem sonhos escondidos dentro de você, existem projetos escondidos dentro de você, existe algo valoroso dentro de você que não pode ficar só dentro de você. Isso precisa ser externado, isso precisa ser colocado para fora. Ei, eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Tem alguém aqui para liberar? Tem alguém aqui para receber? O que o Senhor está dizendo nessa noite é: existem projetos, existem sonhos que não ficarão somente dentro de você, mas o Senhor irá remover sonhos e projetos que estão aí dentro, a serem conhecidos, a poder ser colocado em prática, a serem realizados, onde o Senhor será glorificado. Tem alguém para receber aqui nessa noite uma palavra que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo: tudo isso que acontece na tua vida é para que projetos, sonhos sejam externados e realizados. Mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. O que Jesus está dizendo é: não se preocupa, tudo que está acontecendo, todos esses fatores na vida dele, é para que eu possa cumprir algo específico a qual tem dentro dele. É para manifestar. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Que dentro de você tem algo, e que o que tem dentro de você ainda não foi externado, não foi visto, e que mediante uma situação a qual ele vem passando, alguém está achando que é culpa de alguém, erro de alguém, e Jesus vem com uma outra palavra dizendo: não, não é erro, é só uma circunstância que está passando, para que eu possa manifestar as minhas obras a partir dele, a partir dele, a partir dele, a partir dele. No verso 6, olha só, Jesus vai dizer: então, tendo dito isto, estas palavras, cuspiu no chão, fez o barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Jesus agora vai fazer um processo para que aquele homem possa enxergar. Aquele homem desde nascença nunca tinha visto, aquele homem desde nascença nunca tinha olhado, ele não conhecia o que era azul, o que era verde, o que era vermelho. Aquele homem desde nascença se acostumou naquela vida. Só que Jesus agora vai fazer um ato que vai cuspir no chão, fazer lodo e poder colocar nos olhos dele. Por que Jesus não era muito mais prático Jesus falar para ele: homem, enxergue, homem, veja, homem, agora que daqui para frente você seja restaurado, restituído, que você saia daqui agora vendo? Seria simples assim, sim ou não? Era simples. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus teve que cuspir no chão, fazer lodo, jogar nos seus olhos e pedir para ele se lavar no tanque de Siloé? Primeiro, é que existia na época uma desonra, que todo aquele que era cego, ele mendigava, todo aquele que tinha uma deficiência, ele era rejeitado, todo aquele que tinha um problema físico, era aquele que era excluído. E a maneira como se excluía, como rejeitava, as pessoas passavam pela frente e cuspiam no chão, como um ato de desonra, como um ato de exclusão, como um ato de rejeição. As pessoas passavam e cuspiam no chão e iam embora. Todas as pessoas deficientes, elas ou escutavam ou elas viam as pessoas fazendo isso. Um ato de desonra, de rejeição, de exclusão,
sobre a vida do deficiente. O que Jesus está fazendo é o seguinte: no mesmo lugar de desonra, no mesmo lugar de rejeição, no mesmo lugar de exclusão, no mesmo lugar de vergonha, é o lugar que eu vou te honrar, é o lugar que eu vou te abençoar, é no lugar que eu vou mostrar a minha glória, é no lugar que eu vou realizar um milagre. Do mesmo jeito que as pessoas passavam e te excluíam, te rejeitavam, é no mesmo ambiente, com o mesmo ato, que eu vou te honrar e vou mostrar para todos o qual você é importante. Tem alguém? Faz sentido para a sua vida o que Deus está dizendo aqui nessa noite de hoje? O que o Senhor quer dizer para você aqui nessa noite de hoje é: no lugar de desonra haverá honra, no lugar de rejeição haverá aceitação, no lugar de vergonha haverá o lugar que Deus irá te amar. Em nome de Jesus, no mesmo ambiente, na mesma geografia, Deus muda toda a situação. A vergonha em honra, a injustiça e a rejeitação em aceitação. Era o primeiro ato. O segundo ato, porque Jesus faz isso, era dia de sábado, e por ser dia de sábado não poderia trabalhar. E se alguém jogasse água sobre a terra, fazia barro, fazia massa, isso caracterizava que no sábado eles estavam fazendo massa e estariam trabalhando. E os judeus não trabalhavam de sábado. Sábado era um dia de descanso. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: a tradição está dizendo que não se pode fazer nada. A tradição está dizendo que nenhum ato pode realizar. A religiosidade está dizendo que não acontece nada na sua vida nesse dia. Esse é um dia que não pode acontecer. O que Jesus vai dizer é o seguinte: para mim não tem dia, não tem hora, não tem momento. Para mim é no sábado, é no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é no culto fé, no culto profético, é no culto de manhã, é no momento de oração, no momento de intercessão, é no teu quarto, é na tua sala. Para mim não tem hora, não tem dia, não tem momento. O que Jesus está mostrando é: eu quebro todos os paradigmas, eu quebro toda a tradição, só para te abençoar, só para poder mudar a tua história, só para poder mudar a tua estação, só para mudar a tua fase. Tem alguém comigo aqui nessa noite que está dizendo: ei, não é só culto de conferência, não é só o culto quando a igreja estiver cheia, não é só aquela data específica. O que o Senhor está dizendo: eu faço todos os dias, eu faço todas as manhãs, eu faço de manhã, eu faço de tarde, eu faço de noite. É na hora que você menos imagina, é na hora que você menos pensa, é o momento que Deus age, é o momento que Deus opera, é o momento que Deus realiza. Ei, eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Se prepara, porque no momento que você menos imaginar, é o momento que mais Deus vai te surpreender. Não, eu vou liberar de novo. No momento que você menos imaginar, é o momento que Deus irá lhe surpreender. Aleluia. Vai ter gente andando pela casa dizendo: eu não estou nem no culto, e eu fui batizado, eu fui curado. Ei, eu escutei a voz do Senhor. Vai ter gente que vai estar lá no trabalho, no escritório, e vai dizer: eu vi milagre, eu vi as mãos de Deus, eu fui batizado, eu fui renovado, eu recebi dons de Deus. Tem alguém para receber essa palavra aqui nessa manhã de hoje? Aleluia. Tendo dito estas palavras, cuspiu no chão, fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Eu já falei isso e vou repetir. Ele faz isso, ele cospe, faz aquele lodo, e aí ele joga nos olhos do cego. Aí eu pergunto: será que se ele enxergasse, ele deixaria Jesus jogar, pastor Luciano, lama nos olhos, lodo nos olhos? Nenhum de nós.
Se ele enxergasse o que Jesus estava fazendo, com certeza ele impediria, com certeza ele disse: não, aqui não, assim não, dessa forma não, desse jeito não, não dá, Senhor. Vai colocar terra nos meus olhos, vai colocar lama, que nojo está fazendo isso. Não, não, não dá. Dessa forma, de outro jeito, desse jeito não dá. Por ele não enxergar, ele não está entendendo e não está vendo como Jesus está fazendo. Quem suporta o processo alcança o sucesso. Ele não viu como Jesus estava fazendo, e por ele não viu, ele não criou resistência e impedimento de como Deus estava fazendo. Sabe qual é o maior problema nosso? É que nós criamos resistência como Deus age, como Deus faz, como Deus realiza. A gente chora daqui, a gente chora de lá e a gente não entende. Senhor, desse jeito não, dessa maneira não, assim não dá, Senhor. Não, aqui eu perdi, aqui eu ganhei, aqui doeu, aqui foi... Não, desse jeito não dá, Senhor. A gente cria resistência e a gente não deixa Deus agir, não deixa Deus, a gente fica impedindo. Sabe, o único que pode impedir de Deus agir na minha vida sou eu mesmo, irmãos. Não é ninguém. Aquele homem não criou resistência, não impediu. Você entende porventura como é que Deus faz as coisas? Você entende porventura como é que Deus realiza? Precisava Lázaro ter morrido para que Jesus pudesse vir ressuscitá-lo? Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. Jesus poderia ter vindo antes da morte de Lázaro, mas ele veio depois que Lázaro foi enterrado. E aí ele precisou que fosse enterrado e Jesus pudesse ir no cemitério. Não faz sentido. Lázaro era amigo, ele ficou sabendo no segundo dia, demorou mais 2 dias para chegar. Você entende como é que Deus vai fazer na vida de Jó? Só porque o adversário subiu até a presença de Deus. Se Deus poderia ter falado assim para o adversário: o meu servo é fiel, eu conheço ele, eu sei o futuro dele, eu sei que ele não vai me negar, eu não preciso provar o coração dele, eu sei que eu vou abençoá-lo, eu vou multiplicar a vida dele, não precisa ele passar por essa prova, não precisa ele ficar doente, não precisa perder filho, não precisa perder nada, eu conheço a estrutura dele, eu sei que ele é fiel, ele é adorador, e mesmo ele perdendo tudo, então não preciso que ele passe por isso. Deus não precisa mais, vai entender como Deus age, como é que Deus opera, vai entender como Deus realiza as coisas. Poderia o seguinte, Deus olhar e dizer: você agora é salvo, você é salvo, aquele ali nunca vai me aceitar, não preciso enviar o meu filho na cruz do Calvário, eu não preciso sacrificar o meu filho, ele não precisa morrer pela humanidade, eu já sei quem é sincero, quem não é sincero, quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro, eu vou poupar. Poderia fazer isso, poderia poupar tudo isso. A gente não entende como Deus age, como Deus opera, como Deus realiza. Então eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite: não crie resistência da forma que Deus está agindo ao seu favor. Está doendo hoje, mas amanhã você vai entender. Está chorando hoje, mas amanhã você vai sorrir. Talvez está sofrendo hoje, mas amanhã, não importa como está passando, importa como vai terminar. O fim das coisas é melhor do que o princípio de todas elas. Eu vou repetir de novo: não importa o que está acontecendo, não importa o que está passando, não importa a circunstância, importa que Deus está no controle. Deus não perdeu o seu controle. Deus tem plano e Deus tem propósito para todas as coisas debaixo do sol. Há planos e propósitos de Deus debaixo do sol, em todos os sentidos, na área espiritual, na área financeira, na área emocional, na área sentimental, na área espiritual. Ei, eu estou dizendo aqui na noite de hoje, existe propósito em todas as coisas, até no propósito de houver uma Penina aqui que está confrontando Ana, existe um propósito de Deus. Até se houver uma Penina para Ana, Penina provoca Ana. Entenda que existe propósito e planos. Olha o que o salmista Davi vai falar no Salmo de número 139, no último versículo: Senhor, sonda-me, prova-me e conhecerás aonde estará o meu coração. O salmista vai dizendo para que Deus possa sondar e prová-lo.
e possa ver se há algum caminho mau a qual ele está tramitando. Eu tenho que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Se eu entendo isso, eu tenho que entender que eu não tenho que ficar com raiva de ninguém, eu não tenho que ficar com mágoa de ninguém. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não fica com raiva de ninguém, nem mágoa de ninguém, porque ninguém tem culpa de você estar do jeito que você está, ou passar o que você passa. Não, vou falar de novo. Tem muita gente que fala: eu estou assim por causa de fulano, de ciclano. Não, irmão, você não entendeu. Até Deus endurece o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, aleluia, para não liberar o povo do Egito. Você consegue entender isso? Só para Deus manifestar 10 pragas e depois liberar, e eles poderem ir embora com tudo que era direito deles. Se Deus tiver que endurecer o coração de alguém, se Deus tiver que poder falar algo para alguém, você dizendo ou o que ele falou, o que ela disse, entenda uma coisa: Deus está diante de todas as coisas. Pastor, o meu carro bateu, o pneu furou, eu perdi a hora, eu perdi esse momento. É livramento de Deus, que Deus está te guardando, é Deus te protegendo, aleluia, é Deus te amando. Ei, irmão, você consegue entender isso? É Deus cuidando da tua paciência, é Deus querendo fazer você gerar fruto do Espírito: amor, mansidão, que você tenha temperança, autocontrole, que você seja bondoso. Jesus então vai dizer, vai fazer. Aquele homem não cria resistência. Então para de ficar chateadinho com alguém, para de ficar nervosinho com alguém, para de colocar culpa em alguém. Você tem que dizer: Deus está trabalhando na minha vida para manifestar algo que existe aqui dentro. Existem projetos e sonhos aqui dentro que vão ser externados. Eu estou sendo apertado, amassado, estou sendo pisoteado, porque existe uma essência que vai ser extraordinária na minha vida, aleluia. Eu não vou criar resistência diante de Deus. Eu vou dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tem alguém que está entendendo isso? Aleluia. Então durma em paz, perdoa quem precisa perdoar, ama quem precisa amar. Você é crente, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da graça, aleluia. Você tem o fruto do Espírito. Irmão, na rua, se alguém olhar torto para você dizendo: Deus está agindo na minha vida, tem algo excelente aqui dentro, aleluia, tem algo extraordinário. O carro, eu tinha esse compromisso, o carro bateu, furou o pneu. É Deus me livrando, é Deus me guardando, é Deus me ensinando, é Deus me instruindo. Tem alguém aqui nessa noite para entender? Para de criar resistência, para de querer ensinar Deus como Ele faz, para de querer ensinar Deus. Deus é aqui, é ali. Não importa se Deus vem pela direita, se Deus vem pela esquerda, se Deus vem pela frente, se Deus vem pela retaguarda, se Deus vem por cima, Deus vem por baixo. O mais importante é que Ele age. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus tem uma multiforme maneira. Não é porque Ele fez do jeito na vida de um cego que Ele foi fazer do mesmo jeito na vida do outro cego. Um cego Ele disse: veja. No outro Ele colocou as mãos sobre os olhos. Aí na primeira vez que Ele coloca as mãos, o homem vai ver homens como árvore. Na segunda vez Ele coloca as mãos e agora ele vê normal. Agora nesse cego Ele teve que cuspir. Não é porque Deus fez na vida do seu vizinho de uma maneira que vai fazer na sua vida da mesma maneira. Não é porque agiu do jeito lá e vai agir na minha. Deus tem uma multiforme maneira de fazer. Deus tem uma multiforme maneira de agir. O que Deus faz é surpreender. Deus não está numa caixinha, Deus não está num quadrado, Deus não está limitado.
Deus tem uma multiforme maneira de fazer. Ele pode usar um menino que tem 5 pães e 2 peixes e não usar nenhum alimento que estava na mão dos discípulos para sustentar uma multidão. Você consegue entender? Deus tem a sua maneira de fazer. Ele não cria resistência. Jesus então, naquele momento, em seguida unge os olhos com aquela mistura e ordena ao homem, vai dar uma ordenança ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus agora ordena, dá uma palavra para ele: vai. Mas aquele homem está com os olhos cheios de barro, e Jesus pede para que ele possa se lavar no tanque de Siloé. Será que foi no tanque de Siloé que ele foi curado? Ou será que foi no momento que Jesus cuspiu no chão e colocou barro nos olhos dele que ele foi curado? Você consegue entender? Em que momento ele foi curado? No momento que o barro estava nos olhos, ou no momento que ele se lavou no tanque de Siloé e que ele voltou enxergando? Em que momento foi que ele foi curado? Eu entendo o seguinte, que ele foi curado no momento que Jesus colocou as mãos. Só que ele só foi enxergar depois de obedecer uma palavra que foi liberada sobre a vida dele. Eu vou falar de novo. Ele foi curado no momento que Jesus, só que tinha barro e ele não conseguia ver. Existia algo que estava fechando os seus olhos para não enxergar naquele momento. Jesus já tinha feito, mas ele não estava enxergando. Ainda tinha barro nos olhos dele que ele precisava se lavar. Irmão, eu vou liberar uma palavra para você. Se você soubesse que Deus já fez na sua vida, que Deus já realizou na sua vida, é que às vezes ainda está com barro, precisa ir no tanque de Siloé, se lavar, poder tirar esse barro dos seus olhos. Você não está enxergando o que Deus já fez, o que Deus já realizou, o que Deus já aconteceu. Talvez você não está visualizando, mas Deus já curou, Deus já libertou, Deus já prosperou, Deus já salvou, Deus já entrou com provisão, Deus já entrou com as mãos dele, Deus já fez, Deus já colocou paz, Deus já trouxe restauração, restituição. Mas ainda existe barro. Ei, ele não vai fazer, ele já fez, mas é que ainda existe barro nos seus olhos, ainda existe um impedimento, ainda existe coisas que você não está enxergando. Mas Jesus curou ele naquele momento, mas Jesus deu uma ordem para ele: vai, só vai, só vai, só vai. Tem alguém comigo aqui nessa noite? O Senhor está dizendo: eu já fiz a sua vida. Não é para você parar, é para você continuar, é para você dar a continuidade, é para você continuar caminhando. Mas eu já fiz, eu já te curei, eu já sarei, eu já trouxe paz, eu já trouxe alegria, eu já mudei coração, eu já salvei a tua casa. Ei, você não está enxergando, você não está vendo, mas ele já te tocou. Aonde ele tocou, ele curou, ele realizou. Pastor, eu não estou vendo nada na minha casa, eu não estou vendo nada na minha família, eu não estou vendo nada na minha vida, mas ele já fez, ele já fez, ele já fez. Sabe aquela situação lá? Ele já fez, irmãos. Sabe aquela situação lá, irmão? Ele já fez. Sabe aquele problema lá? Ele já realizou. Mas eu não estou vendo, mas ele já fez. Vai, vai, porque eu já fiz. Não foram as águas de Siloé, mas foi como as escamas caíram. Quando Deus apareceu para Paulo de Tarso, que Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, Deus apareceu no meio do caminho para Paulo. E quando Deus apareceu no meio do caminho, Paulo viu uma luz resplandecente, a glória de Deus, ouviu uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Senhor, eu estou te perseguindo.
Todas as vezes que você perseguir um desses meus pequeninos, dos meus discípulos, você está me perseguindo. Naquele momento Paulo ficou cego. Aí ele teve que ir até a rua direita, na casa de Ananias. E Ananias colocou as mãos sobre Paulo, e as escamas dos olhos caíram. E naquele momento Paulo foi cheio do Espírito Santo. Mas Deus já havia feito, ao encontrar com Paulo no caminho de Damasco, uma mudança no seu coração, na sua alma, no seu entendimento. Mas a escama não estava vendo a grandeza de Deus. O meu Senhor está dizendo assim: eu já fiz tanto tempo, você ainda não está vendo, não está reconhecendo. Você ainda precisa poder caminhar para ver. Você precisa ainda lavar os seus olhos. Aleluia. E nessa noite eu estou pregando aqui para pessoas que Deus já fez coisas extraordinárias, mas não está conseguindo enxergar, não está conseguindo visualizar, não está conseguindo entender. Aleluia. E como é que eu vou entender? Se você ficar parado, você nunca vai tirar esse barro dos olhos. Por isso você tem que ir, você tem que caminhar, tem que andar debaixo de uma palavra. Você tem que andar debaixo de uma palavra. O que Jesus vai dizer é: vai caminhar, vai andar no tanque de Siloé, vai lá se lavar, vai tirar esse barro dos olhos, que você vai ver que eu já agi na sua vida. Agora é interessante que quando ele vai para o tanque de Siloé, o tanque de Siloé ficava pelo menos 30 minutos do lugar que ele estava. Quanto tempo que ficava? 30 minutos. 30 minutos do lugar que ele estava até o tanque de Siloé. Agora aquele homem, por ele ser cego, era alguém também que mendigava, porque o cego precisava mendigar. Ele não tinha emprego, provavelmente não tinha recurso. Ele parava no meio do caminho e pedia esmola. Alguém via ele como cego e entregava uma esmola para ele. Durante a semana, todas as pessoas que passavam por alguém mendigo, que estava mendigando, era comum dar uma oferta. Você lembra de Atos, capítulo de número 2, capítulo de número 3, onde Pedro vai subir para a oração, e aquele homem que está na porta do templo mendigando, ele pede uma oferta. Então era comum no meio do caminho as pessoas estarem lá e pedindo uma esmola. E como todos os dias ele ficava, o sábado que acontece esse milagre, acontece algo extraordinário. O sábado tem algo que os judeus fazem. Todo sábado o judeu dá o dobro de oferta para alguém que mendigava. Então todo sábado o mendigo, ele ficava à beira do caminho e ele recebia o dobro do normal da semana. Era normal. Então um dia de sábado era um dia bom para quem mendigava, porque existia essa tradição. Alguém vai passar, ao invés de dar 5, vai dar 10. Quem dava 10 dava 20. Quem dava 50 dava 100. Quem dava 100 dava 200, e assim por diante. Quando Jesus fala, vai se lavar no tanque de Siloé, aquele homem teria a possibilidade de poder parar no meio do caminho e poder ganhar o dobro de esmola, sim ou não? Já que eu vou para o tanque de Siloé, daqui para lá eu vou fazer que nem Uber. Uber vai para São Paulo, fala, eu moro em Mauá, eu vou colocar o endereço de Mauá e vou pegando alguém para poder entregar. Não é assim que faz? Vou aproveitar a viagem, não vou embora direto para Mauá, vou aproveitar a viagem, pegar alguém que está. Esse homem poderia dizer o seguinte: já que eu vou para tanque de Siloé, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a viagem, eu paro no meio do caminho, eu pego uma esmola, já que é o dobro, aí depois é uma o dobro, mas eu vou para Siloé. Se é meia hora ele andando até o tanque de Siloé sem poder parar, se ele para na beira do caminho, quanto tempo ele levaria? A quantidade de vezes que ele pararia levaria mais tempo para ele chegar no tanque de Siloé, sim ou não? Agora, se ele para uma vez, 2, 3, 4, várias vezes, ele não leva meia hora, ele pode levar 1 hora, 1h30, 2 horas, não é isso? Só que ele não para nenhuma vez,
porque ele entende o seguinte: eu não vou parar para poder pegar esmola, ainda que seja o dobro, porque o que Deus liberou para a minha vida, tem um que entendeu aqui, o que Deus liberou para a minha vida é muito mais do que aquilo que eu possa receber. Eu não vou parar no meio do caminho por alguém que fala, alguém que me chama atenção, alguém que quer me oferecer alguma coisa. Isso é muito pequeno em relação a coisas grandes que Deus tem para mim. Então eu vou dizer de novo, tem gente parando no meio do caminho e pedindo, dizendo: mas isso daqui eu vou parar. Não para no propósito, no destino que Deus deu. Deus te deu um propósito, Deus te deu um destino, Deus te deu e marcou uma promessa na tua vida. E todas as vezes que você ir parando, dizendo assim: isso é melhor do que o evangelho, isso é melhor do que a palavra de Deus, isso daqui é melhor do que Deus falou, todas as vezes você está atrasando aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida e que você vai demorar para acontecer. Deus não vai deixar de realizar, mas a gente retarda o que Deus prometeu acontecer, porque a gente para no meio do caminho para receber esmola. Não para por nada, irmão, não para por ninguém, não para por coisa nenhuma, só vai, caminha, 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 porque quanto mais você caminha, mais rápido você chega naquilo que Deus te prometeu. Quanto mais você caminha, mais rápido você chega naquilo que Deus disse que vai acontecer, e você vai enxergar. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Mas todas as vezes que você parar para dizer: isso é melhor, isso é melhor, isso é mais vantagem, aquilo é mais vantagem, você está retardando daquilo que Deus tem para você. Ei, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem muita gente que Deus já prometeu em algo acontecer em 3 meses, mas ele tem parado no meio do caminho por causa de esmola e tem levado 6 meses para receber. Tem gente que Deus prometeu para acontecer durante 1 ano, mas tem gente que tem retardado aquilo que Deus prometeu e tem levado 5 anos para receber. Mas eu sei que eu estou diante de uma igreja inteligente que está compreendendo a palavra dele, e que o que Deus prometeu em 1 mês vai acontecer, o que Deus prometeu em 3 meses vai acontecer, o que Deus prometeu em 1 ano vai acontecer. Não para por nada. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: não para por nada, não para por nada, não para por nada, não para por nada. Se coloca de pé. Aquele homem disse: eu tenho uma palavra, eu não paro. Talvez alguém no meio do caminho vai oferecer algo para ele e diz: eu não paro, eu tenho uma palavra. Mas você não está enxergando ainda. Você não quer receber o dobro de esmola hoje? Eu não paro por nada, eu tenho uma palavra. Todas as vezes que eu parar, eu estou atrasando o que Deus tem para mim. Eu não paro por nada. Sabe o que aquele homem tem? Foco, propósito. Ele está focado. Eu tenho a palavra. E se eu tenho uma palavra, o que Ele tem para mim é maior do que qualquer coisa no meio do caminho. Entenda uma coisa: vai ter muita gente que vai aparecer para te dar esmola. Da gente que vai aparecer aí querendo ganhar o seu coração. Vai ter gente aí que vai te oferecer alguma coisa, tudo para poder atrasar. Tem muitas propostas que atrasam a nossa vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: cuidado com as propostas no meio do caminho. Nem tudo que brilha é ouro. Você lembra de Daniel na Babilônia? Daniel estava na Babilônia. Quando Daniel estava na Babilônia, foi oferecido para ele se assentar na mesa do rei, para comer dos manjares do rei. Só que Daniel falou assim: eu não vou me assentar na mesa do rei, porque na mesa do rei está
tudo aquilo que foi oferecido às entidades foi consagrado a entidades, e eu consagrei a minha vida a Deus. Ou eu me assento na mesa que Deus está, porque na mesa que Deus não está, eu não me assento. O que Daniel estava falando, eu rejeito a mesa do rei, porque a mesa do rei Deus não está. Existem mesas que podem ser oferecidas para você sentar, mas Deus está falando ao meu coração: cuidado com a mesa que você se assenta, cuidado com o convite que você recebe. Se essa mesa for para se assentar e Deus não é glorificado, se Deus não é exaltado, se Deus não é honrado, se Deus não é falado, não é mesa. Mas que oportunidade da... Olha, Daniel estava na Babilônia, Daniel poderia ir se assentar com o rei, ele era escravo, era a oportunidade de fazer o network, era a oportunidade de estar sentado com os magistrados. Entenda uma coisa, que nem toda oportunidade é oportunidade. Daniel disse: eu vou rejeitar essa oportunidade, vou me alimentar somente com legumes, e a minha aparência será maior e melhor do que todos eles. Sabe o que Deus fez? Deus acrescentou mais sabedoria a Daniel, Deus derramou entendimento a Daniel, Deus derramou dons a Daniel, Deus deu o dom da revelação a Daniel. Sabe por quê? Porque ele rejeitou se assentar a uma mesa que era no meio do caminho e que poderia paralisar. Cuidado com as ofertas que aparecem no meio do caminho. Ei, jovem, cuidado com as ofertas. Ei, menina, cuidado com as ofertas dos meninos. Ei, meninos, cuidado com as ofertas dos amigos que param ali, que podem te parar no meio do caminho. Ei, só vai, caminha mediante a palavra. Deus tem uma palavra. Deus está dizendo: vai cair esse barro. O que eu tenho para acontecer na tua vida é muito rápido. Não torne 30 minutos em 30 anos. Não torne 30 minutos em 3 anos. Não torne 30 minutos num tempo longo. O que eu tenho para fazer na sua vida é hoje, é agora, é já. Vai. E aquele momento, aquele cego, ele vai andar. Quantas tentações ele teve no meio do caminho? Quantas tentações podem surgir? Deixa aceso aí, irmãos, não apaga ainda não. Acende essa iluminação. Isso, deixa acesa. Quantas tentações? Acende. Apaga não, acende aí. Quantas tentações no meio do caminho pode querer te roubar o que Deus tem na sua vida? O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é muito melhor. Vai, se lava no tanque de Siloé. E diz que ele não parou no meio do caminho. Diga comigo, ele não parou. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não vai parar. Fala assim: você tem uma palavra. Agora bate no peito e fala assim: eu tenho uma palavra. Fala: nenhuma proposta vai me parar. Fala: porque tudo ao meu lado é esmola, mas o que Deus tem para você não é esmola. O que Deus tinha, a esmola mudaria a vida daquele homem se ele ficasse para receber o dobro, ainda que fosse o dobro? Mudaria, sim ou não? Não. Agora, o que Deus tinha para a vida dele, se ele obedecesse, mudaria a vida dele? Então entenda uma coisa: o que Deus tem para você muda a tua história. O que Deus tem para você muda a tua vida. O que Deus tem para você muda você de estação, muda você de nível, muda você de fase. O que Deus tem para você te eleva. O que Deus tem para você te honra. O que Deus tem para você transforma. A esmola poderia ser boa, mas não mudaria. No outro dia ele continuaria pedindo esmola. Para de ficar nas esmolas da vida. Tem amizades que só te coloca e promove esmola. Tem relacionamentos que é só esmola.
Tem gente que fica exigindo: me ama, gosta de mim. Por quê? Ele fica naquela dependência emocional para o outro amar. É esmola. O amigo fala: vamos aqui, vamos ali. É uma bebida, é uma droga. É esmola. Esse negócio de ir para a igreja hoje não. Vamos se divertir. É esmola. Mas vai produzir alegria, vai dar prazer. É esmola. Mas vai me satisfazer. É esmola. Eu nunca recebi o amor e o carinho, o abraço que ele me deu, a atenção que o mundo me deu. Olha só, olha como me aceitaram lá, as amizades lá fora. É esmola. Não mudará a sua vida. Você só atrasa. Mas eu sei que você tem uma palavra, e você vai prosseguir firme. Eu sei que você vai prosseguir firme. Eu sei que você vai prosseguir firme. Nada vai te parar no meio do caminho. Nada vai atrasar a tua bênção. Nada vai atrasar as suas vitórias. Nada vai atrasar a sua família. Nada vai atrasar as promessas de Deus. Nada vai atrasar. Ei, nenhuma proposta vai atrasar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Nenhuma proposta vai te parar no meio do caminho. Ei, Deus está dizendo: ainda que parece que é boa, ainda parece que você nunca recebeu, ainda que parece que é algo extraordinário, o Senhor está dizendo: o que eu tenho para você, o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que eu tenho preparado para a tua vida. Ei, o barro vai cair, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou modificar. Para aqui, eu tenho um dobro. Não. O que Deus tem para mim é maior do que o que você está me oferecendo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que Deus tem para mim é maior do que qualquer oferta e proposta que vai surgir no meio do caminho. Chega no tanque de Siloé, depois de 30 minutos ele vai lavar o rosto. E quando ele lava o rosto, ele volta. Só que quando ele volta, ele já volta vendo. Vamos fazer. Ele volta, e quando ele volta vendo. É que o Senhor está dizendo: você vai, mas você vai voltar vendo aqui. Você vai, mas você vai voltar vendo aqui. Você vai, mas vai voltar vendo aqui, porque no próximo culto você vai dizer: pastor, eu vi o que Deus fez da minha casa. Pastor, eu vi o que Deus fez da minha empresa. Pastor, eu vi o que Deus fez da minha esposa. Pastor, eu vi o que Deus fez do meu filho. Pastor, eu vi o que Deus fez das minhas finanças. Pastor, eu vi o que Deus fez no emocional. Pastor, eu vi o que Deus fez lá na minha família. Pastor, eu vi o que Deus fez na vida dos meus amigos. Pastor, eu vi o que Deus fez no meu coração. Pastor, eu vi o que Deus fez na cruz do Calvário. Pastor, eu vi o que Deus fez lá. Eu vi, eu estou voltando. Eu vi. Ei, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que o tanque de Siloé vai arrancar o barro dos seus olhos e você vai enxergar. Eu quero declarar que no próximo culto você estará aqui celebrando, adorando, exaltando e poder dizer: eu recebi o que Deus tem para minha vida. Se tem alguém aqui nessa noite para
receber. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para adorar. Agora vem a surpresa. Acende essa luz, menino. Não apaga não. Deixa acesa aí. A hora do louvor se apaga. Aí vem a surpresa. Quando ele volta, vendo, as pessoas começam a perguntar: parece com ele. Não, mas é ele. Não é possível. Porque ele nasceu assim. Ele carrega a vida inteira assim. E como em questão de... Porque é uma vida que ele carregou. Está parecendo que é ele. Não, mas é ele. Não é possível. Vamos lá ver. E perguntar para ele. Ei, moço, mudaram-se duas coisas na sua vida. Primeiro, que você parou de mendigar. Segundo, que você pela primeira vez está enxergando. O que Deus fez na vida dele mudou uma outra área da vida dele. O que Deus fez na visão dele fez ele sair de uma situação de mendigar. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida vai mexer numa outra área por aquilo que Deus está fazendo hoje. O que Deus fez ele enxergar, tirou ele da geografia da miséria, de ficar na beira do caminho enxergando. O que Deus fez na vida dele, nos olhos dele, mudou, que ele vivia sentado, para ele agora ficar em pé. Deus está dizendo: eu vou tirar você, que talvez está caído, sentado e prostrado, por algo que você talvez nem está imaginando, mas eu faço algo na sua vida, que consequentemente vai ativar uma outra área da sua vida, que você está caído, e eu vou te colocar de pé. Eu vou falar de novo em nome de Jesus. Ele volta, e alguém dizendo: mas ele mendigava, mas não mendiga mais. Ele não enxergava, mas agora ele enxerga. Ele causa admiração e espanto das pessoas ir lá e perguntar para ele: é você mesmo? Quem é que fez isso? Como é que isso aconteceu? As pessoas estão admiradas. Quem fez e como fez? Diga comigo: quem fez e como fez? Ele vai dizendo: quem fez foi um tal de Jesus. Como ele fez, eu não vi, mas disseram que ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos meus olhos. Eu nem cheguei a vê-lo, mas eu estou correndo para poder ver quem é ele. Eu preciso ver quem é ele. Eu preciso encontrar quem é ele. Eu preciso ir ao encontro dele. Quem fez foi Jesus. Como ele fez foi a forma que ele agiu e aconteceu. Eu preciso encontrá-lo. Eu preciso glorificá-lo. Ei, mas aonde ele está? Eu não sei. Eu estou indo atrás dele. Eu estou procurando ele. Eu quero adorá-lo. Eu quero reconhecê-lo. Eu quero glorificá-lo. Tem alguém comigo aqui nessa noite hoje? Tem alguém comigo aqui nessa noite hoje? Eu quero liberar uma palavra. Quem está fazendo é Jesus. Como é que ele fez? Eu não sei. Estão dizendo que ele fez assim. Eu nem vi. Eu só permiti. Aleluia. Chacoalha quem está do teu lado e diz: permite. Permite ele agir. Permite ele agir. Tira a resistência. Tira o seu pensamento. Tira o bloqueio. Deixa ele agir na tua vida. Adora ele, adora ele, adora ele. Exalte a ele, exalte a ele.